A Bíblia não deixa de ter histórias assustadoras, beleza? Mas pode-se dizer que as histórias mais aterrorizantes vêm de uma certa parte do livro do Apocalipse? Se você começar a ler essa parte da Bíblia, pode encontrar uma infinidade de histórias bíblicas, de terror nas quais nós, humanos, seres terrenos, somos advertidos sobre o fim do mundo. Os especialistas debatem sem parar sobre a identidade de quem escreveu exatamente o livro do Apocalipse. Alguns dizem que foi João, o apóstolo, mas uma coisa em que todos concordam é que há muitas visões assustadoras nesta parte da Bíblia. Segundo o livro, há alguns milhares de anos estamos em dias sombrios. Do céu choverá fogo, os anjos cuspirão espadas. A humanidade será forçada a se refugiar em cavernas e seremos perseguidos por pelo menos 3 criaturas aterrorizantes, dragões e bestas. Os anjos tocarão 7 trombetas de advertência e depois 7 pragas serão lançadas sobre o mundo. No final, há um pouco de redenção, mas não antes que a terra seja castigada pelos céus como punição por se desviar do divino. Há muita simbologia no livro do Apocalipse, e dependendo da lente histórica ou teológica que você escolher para enxergá-lo, todo esse terror pode ser interpretado de maneiras muito diferentes. O livro também foi escrito em um momento em que os cristãos enfrentavam perseguição pelo Império Romano. Vamos analisar algumas das situações apresentadas no Apocalipse sobre a ira de Deus. Eu sou o documentarista e isto é as coisas mais assustadoras do livro do Apocalipse. Os anjos tocarão 7 trombetas, cada uma delas trazendo uma consequência assustadora, de acordo com o Apocalipse. O fim dos dias começará a descer sobre a humanidade, depois que um terremoto massivo tiver movido todas as ilhas e montanhas e reduzido a humanidade a se esconder em cavernas. 7 anjos. Então, trombetas soarão, cada uma delas basicamente trará todo tipo de inferno literal aqui no planeta Terra. Primeiro, granizo e fogo, misturados com sangue, só para garantir, começarão a cair sobre a terra, queimando árvores e a grama junto com eles. Depois, algo parecido com uma montanha em chamas desabará no mar, transformando os animais marinhos em sangue e destruindo grande parte da vida marinha e os navios. Então, uma estrela chamada Absinto cairá do céu, envenenando 1/3 de todos os rios e águas. Algumas pessoas relacionam isso com desastres como Chernobyl. A 4ª trombeta apagará a luz do sol e das estrelas, e uma águia gritará, avisando sobre as explosões de trombeta que ainda estão por vir. A 5ª trombeta é uma das piores, ele aponta. Uma estrela cadente que traz uma praga de gafanhotos malignos para atormentar os não crentes. A 6ª libera 4 anjos, que por sua vez liberarão cavaleiros para matar, que por sua vez liberarão 200 milhões de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade, com pragas de fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas. Seus cavalos têm cabeças de leão e caudas de serpente e também ajudam a destruir a humanidade.
Finalmente, a sétima trombeta leva ao que faz com que os danos anteriores pareçam brincadeira de criança. Sete taças que parecem oferendas, na verdade, liberarão pragas letais. Se as 7 trombetas davam medo, então as 7 taças são ainda mais aterrorizantes. Enquanto as trombetas são vistas como advertências ou eventos dos quais alguém poderia se recuperar através da redenção, as 7 taças são mais finais em sua natureza. Não há como se recuperar desses incidentes horríveis. Quando os anjos derramarem 7 taças ou frascos sobre a terra, não serão as ofertas que aparentam ser. Em vez disso, estarão cheios de pragas que destroem quase tudo o que resta depois da primeira rodada de devastação das trombetas. As consequências incluem o aparecimento de feridas purulentas naqueles que têm a marca da besta. Os mares e rios que restam se transformam em sangue e assim matam toda a vida marinha. E então, uma onda de calor massiva que queima a terra e faz com que as pessoas se queimem instantaneamente. Depois vem a escuridão e o rio Eufrates seca para permitir que os reis do mundo atravessem e se reúnam para lutar. Finalmente, a última taça traz um terremoto massivo. Sim, outro. E como diz o livro, depois vieram flashes de relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto severo. Nenhum terremoto como este aconteceu desde que a humanidade está na Terra. O terremoto será tão intenso assim? A grande cidade se dividiu em 3 partes e as cidades das nações desabaram. Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice cheio do vinho da fúria da sua ira. Historicamente, é importante notar que Babilônia foi comumente usada como um símbolo para Roma e dar à cidade um cálice de Deus, de ira e fúria. Foi um símbolo político da luta da Igreja cristã contra o Império Romano. A meretriz da Babilônia virá sobre sua besta, embriagada com o sangue dos santos e mártires. Depois que a terra for basicamente destruída pelos céus, você sabe que é para punir aqueles que se afastam das crenças ou da divindade? Os sobreviventes então receberão um novo visitante. A meretriz da Babilônia, montada sobre uma besta escarlate de 7 cabeças e 10 chifres, ficará embriagada com o sangue dos santos e mártires assassinados. E, de acordo com a visão profética do autor, dizia-se que ela tinha escrito na testa: Babilônia, a grande mãe dos prostitutos e das abominações da terra. Aqui o anjo diz ao nosso profeta que as 7 cabeças representam 7 colinas sobre as quais se sentam os reis, e os 10 chifres representam 10 reis. Mas estão por vir. Ele continua explicando que esses reis farão guerra contra o Cordeiro, também conhecido como Deus, mas que Deus prevalecerá. Esta é talvez uma das partes mais abertamente motivadas politicamente do livro do Apocalipse, já que é amplamente aceito entre os estudiosos. Que a meretriz da Babilônia representa a cidade de Roma, as 7 colinas são as de Roma, e as cabeças que representam os 10 reis simbolizam os imperadores romanos que buscam direcionar a adoração para si mesmos e afastá-la da religião cristã. Um anjo da morte liderará uma horda de gafanhotos para aterrorizar qualquer homem que não tenha o selo de Deus. A praga de gafanhotos vem com o som da 5ª trombeta. Um anjo com a chave do abismo cairá na terra,
Quando o abismo for aberto, sairá fumaça suficiente para escurecer o sol e liberar uma horda de gafanhotos. Acredita-se que esse indivíduo seja Abaddon ou um dos anjos da morte escolhidos por Deus. Quem vai libertar os gafanhotos? Esses não são gafanhotos comuns. O livro relembra a visão do autor afirmando: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Sobre suas cabeças usavam algo como coroas de ouro, e seus rostos pareciam rostos humanos. Seus cabelos eram como os de uma mulher e seus dentes como dentes de leão. Não lhes é permitido causar dano à terra, mas são instruídos a torturar as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Durante 5 meses, uma mulher grávida lutará contra um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Em um ponto do Apocalipse, uma mulher grávida vestida de branco aparece no céu. No entanto, antes que ela tenha seu filho, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças aparece. Também se materializará nos céus, tentando roubar o filho que ela ainda não teve? O que está por vir, segundo a visão profética do autor, é uma batalha de vai e vem entre o dragão, um símbolo e mensageiro de Satanás, e a mulher que está protegida pelo Cordeiro, também conhecido como Deus. Essencialmente é uma história de bem contra o mal, quando interpretada de forma alegórica. Historicamente, é possível comparar o dragão e as forças do mal com o Império Romano e seus esforços para perseguir os adoradores cristãos? E o bem do Cordeiro prevalece nesse caso. No entanto, o autor adverte que o dragão estará sempre em guerra com o Cordeiro. O que implica que os cristãos sempre estarão em risco de lutar contra aqueles que não compartilham suas crenças. O Apocalipse começa com um terremoto massivo, no qual o sol fica negro e o céu se rompe. No livro do Apocalipse, há um pergaminho mostrado ao profeta. Esse é o nosso autor, João, que tem 7 selos. À medida que cada selo é rompido, algo acontece ou aparece, e é no 6º selo que as coisas começam a acontecer bem rápido. Como está escrito em 6.12.17, diz: houve um grande terremoto. O sol ficou negro como um saco de pelo de cabra, toda a lua ficou vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Os céus se recolheram como um pergaminho enrolado e cada montanha e ilha foram removidas do seu lugar. Já que o céu estará escuro e essencialmente aberto, e quem sabe o que vai acontecer depois. A humanidade será forçada a clamar nas cavernas das montanhas e fendas para se esconder. Quando o 7º selo for quebrado, os céus ficarão em silêncio por meia hora e então virão as trombetas proféticas. O falso profeta virá em forma de besta. Haverá uma besta que inicialmente sairá do mar para espalhar a condenação. Mas é esse segundo monstro que sairá da terra e demonstrará poder suficiente para realmente assustar as pessoas e finalmente subjugá-las? Disse que essa segunda besta tem 2 chifres, como os de um cordeiro, mas fala com a voz de um dragão. Essa besta é considerada o falso profeta? Ele ordenará a todas as pessoas que adorem a primeira besta do mar, que terá sido ferida depois de emergir. Enquanto estiver ferida, a segunda besta terrestre será curada, controlará a humanidade e forçará todos a receberem o que é conhecido como a marca da besta. Ou seja, o número 666.
O livro do Apocalipse pode ser confuso porque não é linear. O Apocalipse não é um livro fácil de decifrar. E até hoje, estudiosos de todos os tipos de origens religiosas ou não tendem a discutir sobre seu conteúdo. Uma coisa importante a se notar é que a história em si não é linear. Ou seja, naqueles que tentam usá-la para prever eventos futuros, como o Apocalipse. Na verdade, é uma espécie de luta que alinha os supostos eventos, já que eles tendem a se mover ciclicamente ao longo da história. No geral, o livro é alarmantemente violento, especialmente quando é traduzido em termos modernos. Um estudioso moderno calculou uma vez o número de mortos do livro e projetou isso em um mundo moderno, com cerca de 5 a 6 bilhões de pessoas mortas. Se o fim dos tempos realmente estivesse próximo, terminaria com quase 4 bilhões de pessoas morrendo de guerra, fome, terremotos e pragas. O autor adverte as 7 igrejas da Ásia para que retornem à moralidade. João de Patmos, o suposto mártir que escreveu o livro do Apocalipse, começa se dirigindo a cada uma das maiores cidades cristãs da Ásia Menor naquela época: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Basicamente, este é João dizendo a essas cidades que elas precisam se unir religiosamente falando. Ele os repreende por se desviarem da piedade e permitirem que as imoralidades sexuais aumentem. No geral, é quase como um pai dando sermão nos filhos por negligenciarem suas orações antes de dormir. E antecipa um pouco a perdição que virá se não obedecerem. Embora isso pareça um pouco assustador, é importante ver isso dentro de um contexto histórico. Essas cidades se tornariam muito estratégicas politicamente falando, pois serviriam como bastiões quando os cristãos começassem a se rebelar contra o poder dominante do Império Romano. Coincidência? O que você acha? O autor provavelmente foi um mártir cristão, o que faz com que seu relato seja tendencioso. A identidade do autor do Apocalipse foi muito debatida ao longo da história. Mas a teoria mais popular parece ser que foi um cristão de Éfeso, conhecido como João, o velho João, o apóstolo ou João de Patmos. Patmos era uma pequena ilha próxima à Grécia, não muito longe da costa da Ásia Menor. Embora os relatos sejam um tanto confusos, como em muitos detalhes do ano 96 da nossa era. Quando se acreditava que o livro havia sido escrito, acreditava-se que João estava vivendo no exílio na ilha. O próprio livro explica que ele está em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Embora alguns estudiosos modernos digam que isso poderia ser uma rota normal de pregação, a maioria concorda que isso implica que ele estava sendo exilado por causa de sua fé cristã. Esse foi um tempo em que o Império Romano estava perseguindo os cristãos por não adorarem os imperadores romanos. O livro do Apocalipse adverte os cristãos e os não cristãos de que experimentarão o Apocalipse devido à sua falta de devoção e piedade. Ou, em outras palavras, João é exilado por causa da fé religiosa e depois usa a fé religiosa como fachada para ameaçar toda a humanidade. O livro do Apocalipse só entrou na Bíblia porque era politicamente útil. À medida que a retórica religiosa e política emerge do simbolismo assustador do livro do Apocalipse, fica claro como e por quê. Os textos chegaram até mesmo ao Novo Testamento. Em primeiro lugar, a professora de religião de Princeton, Elaine Beagles, faz alusão a vários pontos de conjectura que cercam o livro do Apocalipse.
Em seu livro Os Evangelhos Gnósticos, em primeiro lugar, foi escrito em um momento em que o legado de Jesus era muito debatido. Em segundo lugar, a quantidade absurda de simbologia presente no livro lhe dá liberdade para ser interpretado de várias maneiras. Como muitos outros estudiosos, Peebles também acredita que o livro é, em grande parte, propaganda anti-romana. Ironicamente, porém, esse simbolismo para derrubar o Império Romano em favor do domínio cristão acabou sendo rejeitado e distorcido em favor dos romanos. O simbolismo do Apocalipse foi, em última análise, uma ferramenta política útil, razão pela qual muitos estudiosos acreditam que ele acabou entrando na Bíblia. Peebles observa que, na época e antes da escrita do Apocalipse, havia místicos menores e menos conhecidos que escreviam textos semelhantes, estranhos e proféticos. No entanto, sua agenda não se encaixava nos poderes governantes da época e a história optou por deixá-los de fora. Eu sou o documentarista e isso foi coisas assustadoras do livro do Apocalipse. Obrigado e até a próxima.